Tá gravando? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do livro Os 7 Trunfos para Aprender Inglês. Bom, pessoal, o que são os 7 trunfos para falar inglês? Eles estão contidos num livro, que foi escrito pela autora Lillian Prest, uma professora de inglês que deu aula por muitos anos aqui em São Paulo e hoje vive no Texas. A Lillian publicou esse livro em 1999 pela editora DPL e eu descobri esse livro quando eu trabalhava numa escola de idiomas. Como que foi essa descoberta? Bem, eu quero falar para vocês um pouco da minha surdez e unawareness linguística. Peraí, vou explicar. Por que surdez? Porque eu descobri que eu era praticamente surdo em inglês. E isso graças a uma conversa que eu tive com um colega de trabalho. Um dia eu cheguei, cumprimentei, né? Bom dia em inglês. E ele olhou para mim e eu percebi que ele estava me imitando na resposta que ele me deu. E ele simplesmente disse, "Good morning." Mas espera aí, eu não falei assim. Foi exatamente assim que você falou. Ou seja, eu achava que a minha pronúncia era muito boa, mas ela não era. Por quê? Porque eu escutava somente os sons mentais e não exatamente aquele som que eu estava pronunciando, aquilo que saía da minha boca. É a mesma sensação quando você se ouve falando e você tem a oportunidade de se gravar falando e ouvir a gravação. E você diz, nossa, como a minha voz é feia, é estranha. É a mesma sensação, é como os outros te ouvem. E a partir desse momento, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Eu preciso aperfeiçoar essa pronúncia. E foi no meio dessa preocupação que eu descobri o livro da Lillian, Os 7 Trunfos para Falar Inglês, ali na biblioteca da escola onde eu estudava. E mal sabia eu que meses, ou talvez semanas mais tarde, eu teria a minha grande oportunidade, que seria a minha primeira entrevista como professor de inglês numa escola onde eu viria trabalhar. E se eu não tivesse tido acesso àquele livro, certamente eu teria sido eliminado no processo seletivo como professor de inglês. Afinal de contas, a minha pronúncia não era boa. E lendo aquele livro, eu deixei de ser surdo em inglês, passei a ter uma ótima pronúncia, passei a ter mais confiança em mim mesmo como um falante. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Vamos para as dicas? Muito input. O que significa isso? Significa que você precisa se expor aos sons da língua. Ouvir o máximo que você puder de inglês. Se cercar de pessoas que falam, caso você já more num país de língua inglesa, ou por meio de séries de TV e filmes. Veja, quando eu digo que você precisa se expor aos sons da língua, o que eu estou dizendo é que você precisa apenas ouvir. Não se preocupe em entender coisa alguma. Não é este o momento. Apenas se exponha aos sons da língua. De preferência, quando você for realizar a prática desse primeiro trunfo, que é o muito input, enquanto você estiver fazendo uma atividade de cunho artístico. Por quê? Essas atividades estão estimulando o hemisfério direito do cérebro, que é responsável pela tua criatividade. Lembre-se, aprender uma língua não é um processo matemático, é um processo afetivo, é um processo emocional, é um processo criativo. Pessoal, o segundo trunfo se chama Primeiro a Floresta. Vou explicar para vocês. Quando alguém te apresenta uma foto, sei lá, da floresta amazônica, você tem duas opções. Se a pessoa te pergunta, o que você está vendo nessa foto? Você pode dizer assim, olha, eu estou vendo uma árvore, ou eu estou vendo um passarinho que está voando aqui que apareceu na foto. Não foque no detalhe, foque no geral. Não veja a árvore, veja a floresta. Ou seja, não se preocupe com as regras gramaticais, com o vocabulário, as minúcias, os detalhes da língua. Foque no geral. Pessoal, o terceiro trunfo se chama valorize o ritmo. Toda língua tem uma musicalidade. Vamos pegar, por exemplo, a língua italiana. Tem aquela coisa que se você pede para alguém imitar um italiano falando, a pessoa vai dizer perché, porpetone. Essa é a música da língua italiana. E a língua inglesa não é diferente. Então, quando você estiver ouvindo alguém falando inglês, assistindo um filme, uma série,
Foque no ritmo, na musicalidade. Não se preocupe com a letra da música. Vamos para a próxima dica? Mais linguagem corporal. Observe a gestualidade, os gestos, as expressões faciais, a linguagem corporal como um todo dos atores, das pessoas que estão falando inglês. Quando ela estiver dizendo uma coisa que causa tristeza, como fica o rosto dessa pessoa? Quando ela estiver dando uma notícia para o personagem, quando os personagens estiverem comemorando essa notícia, observe esses detalhes. Pare de pensar naquilo que falta para você, ou naquilo que você acha que não está legal no teu inglês. Maximize o que sabe, valorize aquilo que você já sabe, põe para fora, se divirta com aquilo que você já aprendeu do inglês. Como a gente costuma dizer, gaste o seu inglês. Pessoal, aprender uma língua é um processo prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser legal. Lembre-se da criança, ela está ávida por descobrir o mundo. Se você conseguir adotar essa postura, esse comportamento, isso vai fazer uma grande diferença, tenho certeza disso. Ninguém consegue aprender nada se estiver apreensivo, se estiver tenso, ansioso. Relaxe, vá no seu ritmo e não se esqueça, essa atividade de aprender um novo idioma deve ser extremamente prazerosa para você. Bom, pessoal, as dicas foram essas. Para você que quer se aprofundar no assunto, eu recomendo a leitura do livro. Nós temos a versão de 1999, que está disponível aí para compra no site da Estante Virtual, por exemplo, em sebos pelo país, e temos também uma nova versão que foi atualizada pela Lilian e que pode ser adquirida diretamente pelo site dela. E por que eu faço questão de recomendar os 7 trunfos para falar inglês? Por causa dos resultados que eu vi? Não, que eu vivi. Eu sou um resultado, eu sou um produto final do uso da prática dos 7 trunfos na minha vida diária, tanto que me tornei professor de inglês. E um lembrete, antes da gente se despedir, os trunfos são para a vida. É como academia. Se você vai para a academia para atingir alguns objetivos, não adianta você chegar lá e depois dizer eu não preciso mais. Porque você vai regredir, você vai voltar a ter o corpo que você não queria ter, por exemplo. Com o inglês é a mesma coisa. Mesmo que as coisas já estejam fluindo bem, que você esteja se comunicando, é extremamente importante continuar praticando os 7 trunfos. É extremamente importante você continuar fazendo uma manutenção, até com o professor mesmo. A gente se vê então no próximo vídeo, na semana que vem. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos nas redes sociais e toquem o sininho para ativar as notificações e receberem as nossas novidades. See you later!